a partir do verso 35. Mais ainda, se me permita deter mais em específico aqui a questão do ativismo político-social, que tenta descaracterizar as obras de misericórdia no ministério da igreja, quando o assistencialismo social passa a dominar a mente e as atividades diaconais do povo de Deus. E por que a expressão ação social ou ativismo social é algo errado nesse contexto? Não cabe, essa expressão ação social não cabe ao ministério dos diáconos. Por quê? Primeiro, pela simples definição dos termos. O que hoje, se me permite uma rápida observação desse ponto, observe que hoje nós temos uma grande dificuldade de dar a definição correta de termos, de dar o significado correto de cada coisa como realmente ela deve ser. Nós vivemos essa época até porque, por causa de ativismo político, social e ideológico, essa mentalidade de distorção de termos, relativização de termos, tem influenciado, inclusive, a leitura das Escrituras, o modo como você vai entender uma passagem das Escrituras, o modo como você vai entender o sermão do pastor ou do presbítero. Vamos usar a definição muito simples dos termos. Tudo que está relacionado ao que é social não diz respeito à igreja, mas diz respeito às relações humanas como um todo, a começar de cada indivíduo. Primeiro na família, um homem que é marido, pai, uma mulher que é mãe e esposa, indivíduos inseridos na família e, consequentemente, na sociedade em seus diversos segmentos. Esse é o primeiro aspecto da definição do termo que é social. O que é sociologia e como ela deveria ser estudada? Nessa perspectiva. Segundo, da perspectiva. Segundo, por uma questão de definição bíblica e teológica, a ação social é um slogan comumente usado pelos ativistas de esquerda para secularizar, para destruir o verdadeiro sentido do que vem a significar agir com socorro e misericórdia aos necessitados. Você tira aquela propriedade, aquilo que é próprio do serviço diaconal, que é exatamente o seu papel espiritual de conduzir a pessoa a ouvir o Evangelho. A expressão ação social tem sido usada nas nossas igrejas para descaracterizar o princípio bíblico das obras de misericórdia. E em terceiro lugar, nós precisamos fixar aqui as premissas estabelecidas, ou seja, os princípios estabelecidos pelo ativismo social. O que ele tem como propósito? O ativismo social tem como propósito centrar e fidelizar o coração das pessoas, principalmente membros de igreja, ao bem-estar da humanidade. Aprisionar o coração das pessoas, aprisionar o coração das pessoas a essa ideia de que o trabalho diaconal, ele visa o bem-estar de pessoas. Essa postura humanista é, na verdade, um conceito que estabelece uma prática idólatra. É pura idolatria isso, no final das contas. Isso é idolatria, meus irmãos, porque intromete o homem como o centro das atenções, como se a criatura equivalesse ao seu Criador. Isto é a mesma coisa que você endeusar e adorar o homem em vez do seu Criador, que é o único e verdadeiro Deus. Quem realmente... As obras de misericórdia visam fazer com que os necessitados olhem para a misericórdia de Deus e não pelo que eu faço. É por isso que socorrer os necessitados, socorrer os nossos semelhantes, deve ser com a motivação de levá-los a Cristo para que reconheçam a Ele como o seu Salvador e também o seu Deus. Este é o ponto que nos leva, então, que Jesus diagnosticou sobre este assunto.